Esse é o IG Plus Entrevista. E em tempos de pandemia, as empresas da área de limpeza profissional precisaram se adequar muito rapidamente para atender às demandas do novo coronavírus. Mas será que isso foi fácil? Passamos por uma vida virtual. Os negócios também ganharam corpo no mundo eletrônico. Para entender como é que isso funcionou, então, recebemos nesta edição Thiago Quinn, da Loja do Profissional. Thiago, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Olá, Carla. Tudo bem com você? Tudo jóia, Thiago. E a gente quer entender, então, você já tem um negócio que tem uma formação antenada e adaptada à nova realidade. Mas eu quero saber de você se mesmo com esse seu enfoque do comércio eletrônico, a pandemia também mexeu com as estruturas. Conta pra gente como é que foi, quais foram as principais dificuldades, na verdade, decorrentes do coronavírus desde o ano passado. Carla, muito legal a tua pergunta, porque a Loja do Profissional é uma empresa que ela nasceu digital. Né? A gente viu uma movimentação muito grande das indústrias, das empresas tradicionais, distribuidores do mercado, se digitalizarem. Né? A gente já nasceu digital, e isso eu tenho que dizer que foi uma vantagem muito grande para a gente nesse momento, sabe? Sem dúvida nenhuma. Só que é muito legal a tua pergunta pelo seguinte motivo, Carla. As pessoas pensam que atrás de um e-commerce ou de um site não existe uma empresa tradicional. E a gente tem um escritório, tem um atendimento, tem o pessoal que trabalha, tá todo mundo aqui atrás do site, né? E aí, é lógico que teve um impacto em dois aspectos. A gente foi privilegiado porque todo mundo se voltou para o e-commerce, né? Distribuidores tradicionais, que são concorrentes tradicionais nossos, estavam fechados, muitos não trabalhando, não abrindo as portas. E a gente aqui teve duas coisas que a gente teve que se adequar que foram impactantes para a gente. Eu acho que a parte da demanda, que foi uma demanda gigante. Então, a gente é acostumado a trabalhar com tecnologia, é acostumado a trabalhar com ferramentas. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, a gente teve que modernizar um pouco mais ainda, porque a gente tinha 3 vezes a demanda, pelo menos para a gente aqui no negócio, e trabalhando com 50% das pessoas. Então, isso foi meio brutal, porque eu falo que é legal a pergunta, mas o e-commerce está tudo funcionando, está tudo normal. Tem pessoas aqui atrás. E essas pessoas precisavam de distanciamento, a gente precisou diminuir a quantidade de pessoas, e em contramão dos outros tipos de comércio, ou dos outros tipos de negócio, que a demanda muitas vezes caiu, aqui a demanda praticamente triplicou. Então, foi um desafio muito grande. É interessante você colocar isso, porque a gente realmente foge um pouco desse aspecto do real quando a gente fala do comércio eletrônico. Mas tem pessoas por detrás. Essa sua resposta é bem assertiva nesse sentido, porque a gente viaja na maionese, acha que todo mundo absolutamente tudo é virtual, mas as pessoas ainda estão atrás das telas e é a principal ferramenta. Você falou aí sobre várias nuances durante o período da pandemia, e eu queria que você enfatizasse para a gente quais foram as principais dificuldades. Você trouxe à luz uma informação bastante interessante. O comércio é online, mas as pessoas estão atrás. Existem profissionais que movimentam toda essa estrutura. E daí a gente queria entender um pouco mais como é que ficou, então, durante esse período tão crítico, porque se faltou produto na indústria, imagine no comércio eletrônico. Conta essa fase para a gente, Thiago, por favor. Carla, é bem isso mesmo. A gente imagina uma loja física que entravam ali, 100, 200 mil pessoas por dia, e por mais que tenha uma demanda grande, não vai lá aumentar vezes 10, vezes 15, e isso aconteceu com o comércio eletrônico. Por que eu digo isso? Logo lá no comecinho, a gente teve aquela escassez total de álcool gel. Até então, só se conhecia o álcool gel. Aí a Anvisa veio no dia 23/4, mais ou menos, ali, foi bem finalzinho do mês de abril, acho que foi 23 ou 24/4, e soltou uma nota técnica falando alguns palavrões que a maior parte das pessoas não conheciam. Falou lá de peróxido de hidrogênio, falou de quaternário de amônia, começou a falar de um monte de coisa. E é o seguinte,
Imagina, pensa comigo, Carla, aonde as pessoas iam procurar isso? Não dava para ela ir para o comércio, que o comércio muitas vezes estava fechado. Não dava para ela ir, e ela chegava no lugar e falava assim, você tem aí peróxido de hidrogênio? O que é isso? Ninguém sabia o que era. Em alguns segundos, e aí foi, eu acho que o trabalho foi desafiador, mas foi muito importante, Carla, porque a gente recebeu aqui vários clientes que não estavam acostumados com a internet. De verdade. Você pega, por exemplo, um condomínio. O síndico do condomínio, ele ainda compra pelo telefone, liga lá, faz uma encomenda, aquela coisa, compra tudo junto, produtos de limpeza, ferramentas, equipamentos, papel, às vezes até açúcar e café ele compra junto, né? E aí, de repente, ele se viu num cenário que é o seguinte, aquele fornecedor costumeiro dele, que vendia lá o álcool, vendia um multiuso para ele, não tinha mais o que vender, não tinha mais álcool. E aí chega a Anvisa, amplamente divulgado na televisão, nos jornais, em tudo, e começa a falar esse monte de palavra esquisita. Para onde esse cara vai procurar? Foi para a internet. E aí, empresas que estavam fechadas e estavam fazendo um trabalho de dividir equipe e tal, tinha que ter mais segurança e não tinha como operacionar essa segurança para as pessoas de forma correta. Né? E aí a gente, porque foi um trabalho importante e legal, Carla, porque a gente naquele momento começou a gerar conteúdo o tempo todo, explicando o que era peróxido de hidrogênio, explicando o que era quaternário. Hoje, por exemplo, se você digitar no Google quaternário de amônia, dá para fazer até o teste, vai aparecer loja do profissional em primeiro lugar. A gente criou conteúdo para fazer com que as pessoas soubessem o que elas estavam comprando, entendessem o que estavam fazendo, e independente de comprar aqui ou não, verificar se estão fazendo a coisa correta, se estavam fazendo alguma coisa que realmente era seguro. E aí você diz assim, puxa, Thiago, é um negócio real. É um negócio real. A loja é virtual, mas os produtos e os clientes que a gente atende, que a gente entrega, são reais, né? Então, a gente teve vários momentos de falha de transporte, que foi colapsado. Correio, por exemplo, aumentou o prazo de entrega para 15 dias, transportadoras aumentando os prazos para 15 dias porque tinham menos pessoas trabalhando. Então, a gente teve que usar de muita tecnologia e muita inteligência para tentar suprir esses gargalos e fazer o produto chegar lá, né? Ir atrás de parceiro novo de entrega. A gente se movimentou bastante aqui, né? Mas, assim, uma coisa que é importante dizer é todo mundo com um sentimento muito bacana aqui, sabe? De falar assim, pô, a gente está ajudando nesse momento. Não é só o lado de negócio, né? Tiago, é até interessante você tocar neste ponto, porque eu imagino que foi uma mudança de cultura também, uma mudança radical. Você falou que as pessoas estavam acostumadas, e eu creio que era assim mesmo, a fazer as compras na loja, no fornecedor físico, e de repente teve que migrar para o mundo virtual. Essa mudança foi uma mudança abrupta em várias esferas. Mas qual foi, no seu ponto de vista, o momento mais crítico, de maior dificuldade desde que a pandemia do coronavírus começou ano passado? Veja, essa adequação que eu mencionei, falando, por exemplo, de um condomínio que passou a ter que procurar um fornecedor novo, aprender coisas novas. Ele aprendeu, por exemplo, que o peróxido de hidrogênio limpa muito mais que o multi... Não é que limpa mais, mas ele é infinitamente mais barato e melhor de usar, por exemplo, do que um multiuso comum, e ele não volta mais para aquele multiuso comum. Isso foi bacana. Só que a loja do profissional, a gente podia ficar quietinho aqui e dizer assim, não, estamos vendendo muito mais, fica quieto. Só que os nossos principais clientes, a gente tem uma particularidade importante que é assim, a gente atende pequenos empreendedores. A gente atende um cara que faz uma lavagem de estofado, a gente uma pessoa que faz uma manutenção de uma fachada, a gente atende uma pessoa que faz limpeza pós-obra. E esse cara, ele foi muito impactado pela pandemia. Por quê? Ele era impedido de entrar nos lugares. Ele não podia mais realizar o trabalho dele. E aí, Carla, a gente podia ficar quieto aqui, tocar o barco, mas a gente acabou enfrentando uma coisa um pouquinho diferente, que foi o seguinte: vamos começar a ajudar esse cara a se reinventar. Ele tem que entender que ele é essencial, que o trabalho dele é importante nesse momento, e ele tem que brigar por isso. Não adiantava a gente fazer um esforço de cá e chegava na ponta as pessoas que tinham que usar esse produto, que definitivamente, Carla, iam salvar vidas lá. Do outro lado, não conseguiam fazer o trabalho deles.
ou porque eram muito pequenininhos e não tinham essa organização para entrar num lugar, para fazer isso. Então, para você ter ideia, quando começou essa fase muito crítica, para os clientes que estão com a gente o tempo todo, a gente fez conteúdos no blog, por exemplo, uma carta de recomendação para ele conseguir entrar num condomínio explicando que o trabalho dele era essencial, que ele se enquadrava no decreto, por exemplo, né? E assim, a gente teve muita ligação. Os nossos clientes foram muito impactados, né? E isso foi um pouco triste, mas ao mesmo tempo deu uma garra maior para a gente brigar aqui, fazer esses conteúdos e ajudá-los a desempenhar o trabalho deles. Eu acho que foi o momento mais crítico aqui. Você citou o conteúdo, então isso passa pela comunicação, que foi uma ferramenta importante, imagino que para todos os setores, para todos os empreendedores, mas quais outras alternativas vocês lançaram mão para poder dar conta desse período tão paradoxal? Olha, foram várias coisas, Carla, mas assim, do ponto de vista operacional, a gente fez várias parcerias com novas empresas de transporte, a gente adequou um sistema mais ágil de pagar e retirar aqui com a gente. Isso aconteceu bastante, né? Inclusive em parceria com algumas dessas empresas de entrega de comida e tudo mais, esses caras começaram a fazer esse tipo de entrega também, e isso foi bacana, né? Agora, quando a gente viu essa parte crítica do nosso principal grupo de clientes, que são os microempreendedores, com dificuldade, Carla, aí a gente ficou muito mexido, porque são eles que estão aqui sempre com a gente. E aí a gente foi buscar com os fornecedores, com os nossos parceiros. Hoje a gente tem uma linha muito grande de produtos aqui, mas na contramão de tudo que estava acontecendo, a gente chamou os maiores fabricantes do Brasil para vir ajudar a treinar essas pessoas, a treinar elas a desenvolver um trabalho melhor, a treinar elas numa sanitização, numa desinfecção de ambiente, que foi uma demanda que se criou naquele momento, até então não existia. E eu acho que isso foi uma coisa muito legal, sabe? Trazer os fabricantes junto com a gente. Alguns deles acho que todos eles praticamente são associados da Abralimp, né? E embarcaram com a gente na hora, foi muito bom. Você já citou, então, esse estímulo à parceria, à participação de todos, mas o que mais que você cita de lição tirada deste momento, de tudo que vocês vêm vivendo desde o ano passado? Foi muito curioso, sabe, Carla? Porque, assim, lá no comecinho eu falei para você, assim, a gente nasceu digital, né? E nesse momento da pandemia, enquanto todo mundo estava fechando as lojas e abrindo um site, a gente nasceu digital. Nessa hora a gente, assim, estava na frente nesse caminho. E aí a gente fez um caminho ao contrário. A gente abriu um espaço de atendimento físico aqui. E aí todo mundo olhou para a gente e falou assim: Thiago, você está ficando maluco, vocês estão todos malucos aí. Porque está todo mundo saindo do físico e indo para o virtual e você está abrindo um espaço físico. Mas eu acho que a principal lição desse momento, Carla, é que assim, a gente entendeu que o negócio da loja do profissional é ajudar o cara a trabalhar melhor, sabe? E aí, quando a gente chamou esses parceiros, e falou, a gente vai abrir um canal de atendimento físico, a gente precisa treinar essas pessoas, as pessoas estão desamparadas agora, elas precisam da nossa ajuda. É assim de verdade. E aí, todo mundo abraçou a causa, né? E eu não sei nem se eu posso falar o nome dos fabricantes, mas tiveram 12 fabricantes que entraram com a gente com tudo, sabe, Carla? E estão fazendo isso acontecer. Eu ouvi algumas vezes nesse período que a loja do profissional fez um trabalho social, sabe? E a gente não estava conseguindo enxergar isso dessa forma. A gente aqui, a gente via que a gente estava ajudando, a gente via que era legal, mas assim, em nenhum momento a gente pensou assim, não, estamos fazendo um trabalho social, mas de repente as pessoas começaram a dizer assim, Thiago, isso que você está fazendo é social. Thiago, isso que você está fazendo é social, porque você está ajudando as pessoas no momento crítico, sabe? E aí, eu acho que a principal lição de tudo foi isso. Foi a gente aprender que não é só comércio, não é só vender. De verdade, a gente teve depoimentos de clientes e depoimentos de funcionário, de chegar e falar assim, Thiagão, eu gosto muito de trabalhar aqui, cara, a gente está fazendo a diferença na vida das pessoas, e muito, né? E
E os parceiros que estão com a gente, os fabricantes, eu acho que, de certa forma, eles entenderam isso também, sabe? E muitas vezes nos ajudaram aqui num momento que eles nem poderiam, né? A gente teve pessoas vindo fazer treinamento aqui num momento super crítico de pandemia, com segurança, com espaço, com tudo isso, mas foi um ato até de coragem, assim, muito bacana, de todos que estiveram com a gente. Eu acho que essa foi a principal lição de tudo, viu, Carla? E quando tudo isso passar? A gente espera que passe mesmo, campanha de vacinação a todo vapor, e quando a gente olhar para trás, olhar para essa pandemia, o que a gente vai poder lembrar? O que a gente tira disso tudo, Thiago? Foi muito triste, está sendo muito triste ainda, sabe? Não foi fácil. A gente teve pessoas que ficaram doentes, a gente teve pessoas que ficaram no meio do caminho aí, que a gente perdeu amigos, parentes e todo mundo que está aí. Muitas pessoas que a gente admirou, a vida toda a gente perdeu. Foi muito triste isso. Mas a gente aqui, eu acho que a principal lição é essa, sabe? O e-commerce em si, a tecnologia, ela já está aí, ela já é uma realidade. Quem não está nisso está atrasado, né? Então, não dá para falar disso, porque ela já é uma realidade e ela vai crescer cada vez mais. Agora, enquanto loja do profissional, a principal lição que a gente tirou disso e que as pessoas podem esperar da loja do profissional, Carla, é o seguinte: a gente já entendeu que o nosso negócio não é vender produto aqui. Isso a gente já entendeu. Nosso negócio é muito maior do que isso, né? Eu falo isso nas lives, falo isso às vezes para as pessoas, porque o slogan da loja do profissional é a serviço de quem trabalha pelo Brasil. E eu acho que é exatamente isso. A gente está a serviço de quem trabalha pelo Brasil o tempo todo. Não só do cliente que trabalha realmente, e a loja do profissional, mas os fabricantes, eu acho que muitos deles já entenderam que a loja do profissional é um prestador de serviço que faz o produto deles chegarem lá na pontinha, lá onde precisa, sabe? Então, o que a gente pode esperar da loja do profissional é uma empresa que, de vez em quando, vai vender produto, mas ela vai estar o tempo todo ajudando as pessoas a se profissionalizar, ela vai ajudar os fabricantes do produto a chegar lá onde tem que chegar, é uma distribuição mais especializada, sabe? Então, tem um envolvimento com o cliente final, a gente está muito próximo do cliente final, como acho que a gente nunca teve antes, e eu acho que acabou a vacinação, acabaram de vacinar todas as pessoas, a gente vai estar convivendo ainda com esse vírus e tudo mais, mas assim, os parceiros que precisam da gente aqui, a gente vai estar a todo vapor e a gente aprendeu demais com isso. Thiago, a gente viveu uma situação muito diferente, em que todos nós aprendemos muito, e o envolvimento, o engajamento, para dizer um termo bem digital, né? Um termo bem quente, isso fez com que as pessoas se empoderassem mais também e entendessem o quanto elas são importantes dentro desta cadeia toda. Isso é uma lição bem interessante, que não só na sua empresa, eu acho que o mercado como um todo acabou sentindo isso e cada vez mais estamos atentos a tudo isso que está acontecendo para tirar desta história uma grande lição. Adorei conversar com você, acho que a perspectiva é essa mesmo, de aprender e entender que o negócio não é só aquilo que a gente faz, ele envolve muito mais, ele tem muito mais coisas e variáveis que compõem e que fazem com que ele seja um sucesso. Muito obrigada pela sua participação aqui no IG Plus Entrevista. Eu que agradeço, Carla. Tudo de bom para você e vamos junto aí ajudar o mercado a melhorar. Obrigado. Bora lá! Assim a gente vai encerrando esta edição do IG Plus Entrevista, agradecendo a participação do Thiago, a sua audiência que está aí do outro lado nos acompanhando e aos nossos patrocinadores, Alpha Tena, Spartan e InService. E para fechar, bem mesmo, para trancar aí com uma chave dourada linda este bate-papo, eu vou com uma frase do orador e escritor americano Dale Carnegie, que diz assim: trabalhe duro e em silêncio. Deixe que seu sucesso faça barulho. Até a próxima edição do IG Plus Entrevista.